O capítulo começa mostrando a região onde o Prota está, com raios, trovões e ondas batendo contra a costa. Ele olha em volta e comenta com aquele ar debochado: parece que esse mar dos trovões e ventos não é tão fácil de atravessar assim. Ativando suas asas, o Prota começa a voar para atravessar a área. Ele corta os céus em meio à tempestade que continua densa até que, de repente, um raio o atinge. Mas ele nem se abala, fica ali tranquilo como se estivesse recebendo uma massagem relaxante. E ainda comenta: ainda bem que lá no mundo dos cadáveres em decomposição eu já estava acostumado a levar relâmpago na cara, esse tipo de raio aqui não é nada para mim. Logo em seguida, um enorme furacão surge, mudando toda a região. De repente, algo chama a atenção do Prota e o deixa impressionado: várias criaturas voando em meio à tempestade. Ele continua voando e acaba no meio delas. Espera, não, eu é que entrei no meio do grupo deles. Cercado pelas criaturas, o Prota finalmente entende: agora faz sentido os registros dizerem que o ideal é atravessar o mar dos trovões e ventos com um grupo de 50 pessoas. As criaturas eram nada menos que os famosos peixes voadores. O Prota percebe um diferente, começa a analisar e lê suas informações: Senhor dos Peixes Voadores, chefe de nível Lorde, nível 75. Força, 500.000. Agilidade, 750.000. Espírito, 500.000. Constituição, 600.000. Habilidades, perfuração do vento e relâmpago em cadeia. Características: dano de vento reduzido em 50%, imunidade à eletricidade e velocidade extremamente aumentada. O Prota, surpreso mas debochado, comenta: com esses atributos, esse chefe tá bem abaixo do padrão desse mundo. Um dos peixes voadores o nota. O que chamou a atenção foi a invocação do exército de esqueletos do Prota. Ele provoca: vamos ver quem tem mais? Seus peixes voadores ou meu exército de esqueletos? Com isso, o Prota lança a habilidade Prisão de Osso, prendendo todos os peixes voadores. Em seguida, invoca seu general morto-vivo, que ativa a habilidade Aura Elemental de Fogo, causando dano contínuo de fogo em inimigos num raio de 10 metros. Todos os guerreiros esqueletos recebem o buff do Prota e ficam ainda mais fortes. Em instantes, os guerreiros esqueletos começam a massacrar os peixes voadores de nível 72, rendendo ao Prota 4.320.000 de XP, além de escamas de peixe voador como loot. O Senhor dos Peixes Voadores, furioso, ativa a perfuração do vento, criando várias lanças de vento apontadas diretamente para o Prota. As lanças são disparadas e destroem 3 guerreiros esqueletos de uma vez. Logo depois, o chefe avança e corta mais 2 guerreiros esqueletos com o seu nariz em forma de espada. O Prota, com seu olhar confiante, estende a mão conjurando sua habilidade Explosão de Cadáveres enquanto diz: que pena. A quantidade de inimigos para mim acaba sendo uma vantagem. Os cadáveres dos peixes voadores de nível 72 que foram derrotados começam a explodir. Os peixes voadores começam a tentar fugir, mas foram pegos no meio da explosão enquanto o Prota diz: faz tempo que ano vejo essa cena incrível de fogos sem parar. O Senhor dos Peixes Voadores explodido sendo derrotado, dropando espada do Cavaleiro dos Peixes Voadores. Essência de Peixe Voador e 6.600.000 de XP. Espada o Cavaleiro dos Peixes Voadores, uso exclusivo da classe Cavaleiro, arma de quase nível lendário, mais 20.000 em todos os atributos, em 0 plica em 100% as habilidades ofensivas da classe Cavaleiro. Essência de Peixe Voador, pode aumentar permanentemente a imunidade à eletricidade. O Prota, impressionando olhando a essência, fala: não espera que pudesse aumentar permanentemente a imunidade à eletricidade. Isso é um grande item. De repente uma chama começa a surgir embaixo do Prota. Vemos uma coluna de fogo acertando o Prota em meio à tempestade. Do meio do fogo o Prota aparece furioso dizendo: apareça. Vemos várias figuras surgir do meio da tempestade. Um padre com cara de poucos amigos fala: Shenxia. Entregue a essência de peixe voador. O Prota sem arregar fala: fui eu quem derrotou o Senhor dos Peixes Voadores, por que eu daria algo a vocês? O padre fica irritando com a arrogância do Prota e diz: meu nome é Keleide, nós somos do grupo da igreja Sumo Inquisidor, aquele chefe, o Senhor dos Peixes Voadores,
só apareceu aqui porque o empurramos até aí com muito esforço. E você? Roubou o nosso chefe. O prota ironizando fala, ah é? E por que vocês não apareceram enquanto eu lutava com ele? Só vieram agora que o chefe já está morto? O padre irritado fala, Shenxia, não quero ficar enrolando com você. Essa é sua última chance, entregue a essência de peixe voador. Vemos todos os capangas pegando seus cajados prontos para atacar. Enquanto o padre furioso fala, haz o contrário. O prota nem o deixa terminar e começa a rir dizendo. Caso contrário o quê? Vai me matar? Nosso prota com cara de psicopata fica rindo encarando dizendo, você ainda não entendeu uma coisa? Se eu fui capaz de derrotar o senhor dos peixes voadores sozinho, o que te faz pensar que eu não consigo exterminar o seu grupo também? Meu amigo coloco na mesa e mando medir. E todos viram que é muito grande. O padre ficando com sintomas da doença cunempisca começa a suar. Os figurantes vendo a arrogância do prota começam a gritar dizendo. Seu fedelho! Está ousando desprezar a igreja do Sumo Inquisidor. Entregue a essência do peixe voador. Berrou o padre, cheio de fúria e arrogância. O prota, sinistro como sempre, respondeu ativando o domínio divino. A expressão do padre mudou na hora, o homem travou inteiro, fechou tudo, não passava nem uma agulha. Desesperado, gritou, corram! Todos corram! Mas já era tarde. O prota lançou a prisão de osso, que atravessou e prendeu o padre e seus comparsas, deixando-os em pânico total. Em seguida, invocou seu exército de guerreiros esqueletos, que surgiram com sangue nos olhos, prontos para a matança. Os figurantes, tremendo de medo, começaram a berrar. O que é aquilo? Demônio! Esse Shenxi é um demônio! E então, numa cena absurda e impressionante, raios, relâmpagos e trovões desabaram do céu, varrendo todo o exército do prota que estava prestes a despedaçar os pobres figurantes. Os figurantes, em pânico e presos pela habilidade, prisão de ossos do protagonista, começaram a gritar desesperados. E isso não é nem de longe a aura assassina de alguém no nível 52. Ele com certeza está escondendo o nível verdadeiro. Corram! Um mais amostrado berrou com raiva. Mas que diabos são essas malditas correntes de ossos? Por que não consigo me soltar delas? O líder dos figurantes, suando frio, ativou sua habilidade suprema, Defesa Suprema Extrema. Seu corpo começou a brilhar igual um Pokémon em plena evolução, até que todas as correntes de ossos ao seu redor se despedaçaram. Ele, ofegante, riu com orgulho, erguendo o peito. Ah! Essa é a versão aprimorada da Defesa Suprema. Só pode ser dominada a partir do nível 70. Durante 60 segundos fico imune a qualquer estado negativo. Nem mesmo um chefe consegue me causar dano. Mas antes que pudesse terminar de se gabar, um guerreiro esqueleto avançou, levantando o machado e ativando o golpe de fúria, cortando sem piedade. O protagonista, tranquilo, apenas observava seus esqueletos atacarem enquanto murmurava com deboche. Esses figurantes, a força deles não é nada demais. Mas falam como se fossem os reis do mundo. O líder, cuspindo sangue, arregalou os olhos em choque. E impossível! Minha defesa suprema extrema foi rompida. Que quanto poder tem o ataque dessa criatura invocada por ele? O massacre só se intensificava. Os guerreiros esqueletos trituravam os figurantes como se fossem bonecos de treino. O amostrado, cercado pelo exército do protagonista, girava os olhos em desespero, suando frio. Esses esqueletos estão por toda parte, para onde eu fujo agora? Enquanto isso, o protagonista ignorava completamente as lições do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que dizia, sempre deixe um caminho de fuga ao inimigo, pois quando encurralado, ele lutará até a morte. Agora, o figurante estava encurralado de verdade, sem saída. Desesperado, olhou em volta e decidiu usar sua carta final. Ergueu a espada aos céus, gritando com fervor insano. Monstros perversos! Hoje eu vou suprimir vocês com meu sangue. Sacrifício da Sagrada Igreja.
Os poucos figurantes que ainda restavam, mesmo feridos, ergueram suas armas e repetiram em coro: Sacrifício da Sagrada Igreja. O protagonista arqueou a sobrancelha, completamente despreocupado. Sacrifício? Parece com aquela habilidade dos demônios do abismo. E então aconteceu, um a um, os figurantes fincaram suas próprias espadas no peito, vomitando sangue em jorros, enquanto gritavam em agonia e êxtase: Suplicamos pela descida da divindade. Um estrondo ensurdecedor ecoou, acompanhado de uma luz cegante que iluminou todo o campo de batalha. Do clarão, surgiu uma figura angelical. Uma anja desceu em toda a sua beleza e esplendor, asas abertas, olhar severo. Um dos figurantes, babando de euforia, gritou com lágrimas nos olhos: O Deus Anjo veio em nosso auxílio, para eliminar esse monstro. O protagonista, desta vez sério, estreitou os olhos, encarando aquela presença divina. Um anjo. A energia sagrada da anja se espalha como uma maré de luz, envolvendo os figurantes e cobrindo toda a área com sua radiância. Ela abre a boca com uma voz cristalina e solene. Que presença necromântica intensa! Herege profano, você será julgado pelas chamas sagradas. O nome dela surge em letras flamejantes no ar: Espírito Sagrado Angelical, formado pela fé dos devotos da Igreja do Santo Domínio. Um avatar de quase divindade, invocado através de sacrifício de vidas, capaz de existir por 5 minutos. O prota coça o queixo, e outra coisa, e ergue a mão, deixando o selo primordial pulsar com energia. Eu não fiz nada de errado. Então por que insistem em me chamar de monstro? Só mais um falso deus, um ser do mesmo nível que um avatar do rei monstro do abismo. Não é impossível de matar. Seu exército é envolvido pelo poder do selo primordial e recebe um impulso de energia. Mas a anja ergue a mão, e sua voz ecoa como o trovão. Morra! Uma gigantesca mão de poder sagrado desce do céu, tão imensa que faz a maré do oceano se mover e empurra o prota e seu exército para baixo. O prota resiste, levantando a mão e invocando sua habilidade Chama da Alma. O fogo etéreo cobre o corpo angelical, e por ser um avatar espiritual, a anja começa a gritar em agonia. E isso, essa chama, é sagrada. Em desespero, ela abre suas asas radiantes, conjurando um manto de chamas sagradas que envolve seu corpo. Os esqueletos que ousam se aproximar são queimados instantaneamente. O prota, envolto em sua armadura óssea, rende os dentes. Droga, com essas chamas sagradas, meus mortos-vivos não conseguem nem se aproximar dela. A anja desfere um disparo de fogo divino que o atinge em cheio. Sua armadura óssea se desfaz em cinzas. Num piscar de olhos, ele ativa toda a sua velocidade, escapando do mar de chamas que consome o campo de batalha. Respirando fundo, saca um frasco e observa o líquido púrpura em seu interior. Se é uma divindade que você quer, então vamos enfrentar com poder divino também. Ele derrama o sangue sagrado do deus venenoso sobre seu general morto-vivo. O corpo do general se contorce, absorvendo o poder. Seu cajado começa a pulsar com uma aura tóxica. Um rugido ressoa, e uma névoa esverdeada se espalha como peste. Aura venenosa, concede a todos os mortos-vivos um manto letal, causando 10 pontos de dano de força por segundo a todos os inimigos em um raio de 500 metros. O efeito é cumulativo, infinitamente. Vemos o poder venenoso cobre todos os guerreiros esqueletos e 500 metros à sua volta, antes onde tinha um mar de chamas sagrada, agora vemos névoa venenosa cobrindo toda a região inclusive o espírito sagrado angelical. O espírito sagrado angelical cercado pelo veneno questiona: isso é veneno? Ela sendo cercada pelo veneno desdenha dizendo: um veneno tão fraco. De que adianta? Ela crescendo para cima do exército de esqueleto do prota. Estende a mão usando a habilidade de chama sagrada. Nosso prota dando seu sorriso maroto confiante fala: não adianta. Meu exército de mortos-vivos é infinito e eterno. Mesmo que uma aura venenosa sozinha não seja nada, com acúmulo infinito. Vai te matar só na resistência. O espírito sagrado angelical, confusa porque o veneno não acaba nunca diz: esse maldito veneno, por que ele dura tanto tempo?
O capítulo começa com o Prota exibindo um sorriso debochado, olhando fixamente para a entidade à sua frente. Desista! Este é o verdadeiro veneno dos deuses. Você, um falso deus, é incapaz de neutralizá-lo. A falsa deusa, tomada pela raiva, rende os dentes e grita: Demônio herege! Espada da justiça! Uma imensa espada de pura energia sagrada se forma em sua mão, emanando luz e poder. Ela ergue a lâmina celestial e desfere um golpe devastador. A espada avança como um raio, cortando tudo em seu caminho. 25 guerreiros esqueletos são obliterados em um instante. O golpe continua a se expandir, destruindo mais 16 e depois outros 10 guerreiros, totalizando 41 mortos-vivos pulverizados pela energia divina. O Prota, impassível, levanta uma das mãos. Isso é inútil, diz ele com um sorriso irônico. Posso reabastecer meu exército de mortos-vivos a qualquer momento. O general morto-vivo ergue o cajado e ativa novamente a aura de veneno. Raios cortam o céu, trovões rugem, e uma névoa tóxica se espalha, envolvendo todos os guerreiros esqueletos. A aura venenosa se expande violentamente, cobrindo o campo de batalha e deixando a falsa deusa ainda mais irritada. Sentindo o veneno corroendo lentamente seu corpo espiritual, ela rende os dentes e exclama, furiosa: Maldita toxina! Meu poder está se esvaindo, pouco a pouco. O Prota recua alguns passos, observando-a de longe. Vai levar algum tempo para o veneno se acumular completamente nesse corpo falso de divindade. Preciso garantir que nada saia errado. Ele observa o horizonte tomado pela névoa verde. A aura venenosa dos esqueletos já cobre quase 5 quilômetros quadrados. Um sorriso de satisfação surge em seu rosto. Eu realmente subestimei o poder do sangue divino do deus do veneno. A câmera se volta para a deusa cambaleante, seu corpo reluzindo e tremendo enquanto grita, com ódio e desespero: Maldito herege! Ao dar seu último suspiro, a deusa finalmente caiu. Uma notificação ecoou pelo campo de provas. Protagonista derrotou o anjo sagrado, ganho de 90 milhões de XP. Enquanto isso, no mundo humano, onde ficava a igreja do Santo Domínio, a notícia se espalhou de forma assustadora. A imagem da estátua do falso anjo sagrado estava estampada na praça. De repente, um brilho desceu do céu, alertando os fiéis, que se viraram confusos e gritaram: O que está acontecendo? O que foi aquilo? Relâmpagos começaram a cair sobre a estátua, e, em instantes, ela foi reduzida a pedaços. O monumento desmoronou, quase esmagando alguns dos fiéis. O pânico tomou conta. O que está acontecendo? Ouviu-se de novo. Por que a estátua do anjo sagrado desabou assim de repente? Choraram, cobrindo o rosto. Rápido, avisem o bispo. Alguém gritou. De volta ao reino inferior do campo de provas, o protagonista recolhia seu exército de esqueletos. Ele vasculhava o chão, pegando os restos e os resquícios sangrentos deixados para trás, e murmurou aliviado: Finalmente me livrei desses estorvos. Parado no meio da tempestade, ele voltou a procurar o caminho. 2 horas depois avistou o que parecia ser seu destino e comentou em voz baixa: Aquele deve ser o continente do vento e do trovão, certo? Quando finalmente pisou em terra firme, uma mensagem confirmou sua descoberta, chegada ao continente do vento e do trovão. Ele folheou os arquivos que tinha e falou consigo mesmo: Pelo que parece, estou a apenas algumas horas de viagem do desfiladeiro Vento e Trovão. Só não sei o que me espera lá. Enquanto isso, no mundo do abismo, a rainha das súcubos estava sentada em seu trono, fria e imponente. Mina ajoelhou-se diante dela e informou: Grande rainha, o general Lin realmente apareceu no espaço inferior. A rainha, com ar cético, retrucou: Ele está só no nível 52 e apareceu no espaço inferior, deve ter sido aquele ser da Era Antiga que o enviou para lá. Fez um pacto com aquela entidade, isso complica bastante as coisas. Seu sorriso ficou mais maquiavélico quando continuou: Mas já que Lin ousou entrar sozinho no espaço inferior, essa é a nossa melhor chance de matá-lo. Mina, visivelmente preocupada, soou frio e perguntou: Majestade,
A senhora vai agir pessoalmente contra aquele monstro? A rainha, serena, respondeu. Claro que não. A marca que você deixou nele ainda está ativa, não está? Sim, minha rainha, confirmou Mina. A governante assumiu uma expressão sinistra e ordenou. Então avise o Senhor das Trevas Celestiais. Diga a ele que Lin Moyu apareceu sozinho no espaço inferior. Lin Moyu havia matado o filho dele, e o rancor não seria esquecido. A rainha das súcubos, lambendo os dedos com um sorriso excitado, pensava consigo mesma. As ordens do imperador do abismo devem ser obedecidas, mas que mandem outro idiota morrer no meu lugar. Enquanto isso, no continente do vento e trovão, o protagonista caminhava em meio a uma floresta em chamas. O fogo crepitava ao redor quando, ao longe, ele avistou centenas de transportes se aproximando. Conforme se aproximavam, ele percebeu que eram navios de guerra draconianos. Assim que os draconianos o notaram, começaram a disparar uma chuva de flechas. O protagonista reagiu imediatamente, ativando sua habilidade de voo, saltou para o ar e desviou dos ataques com facilidade. Flutuando diante do exército de navios de guerra, ele observou atentamente e murmurou. Os draconianos estão ocupando o continente do vento e trovão. Os draconianos saltaram dos navios e se posicionaram em formação de combate. O protagonista, franzindo o senho, comentou. Tem algo errado. Ele analisou cada um deles e concluiu, desconfiado. Esses, não são guerreiros draconianos de verdade. Os draconianos avançaram gritando. Ataquem ele! Logo, uma notificação apareceu. Guerreiros da lança longa diacrônica. Classe, soldado comum, nível 70. Força, 200.000 agilidade, 120.000 espírito, 10.000 constituição, 150.000. Habilidades, varredura de furacão, resistência à maldição. Um dos guerreiros esqueletos do protagonista interceptou o ataque com facilidade, quebrando a lança do draconiano como se fosse vidro. Foi então que Lin percebeu algo estranho. Os draconianos se moviam de forma mecânica, como se fossem controlados por fios invisíveis. Maldição, rosnou o protagonista. Será que os draconianos desenvolveram alguma tecnologia para criar marionetes de guerra em massa? Ele olhou para o campo de batalha, analisando as fileiras de guerreiros idênticos. Se todos esses de nível 70 forem produzidos em série, o futuro da humanidade vai estar em sério perigo. O guerreiro esqueleto girou o machado e desferiu um golpe vertical, cortando um draconiano ao meio. Vamos acabar com essas marionetes primeiro! Ordenou o protagonista, erguendo a mão. Ele ativou sua habilidade Explosão de Cadáveres, e uma enorme detonação tomou conta do campo. O impacto foi tão forte que os navios de guerra draconianos foram empurrados para trás pela onda de choque. Um dos draconianos, vendo a destruição, gritou em desespero. Droga! Corram! Agora! Em pânico, todos eles abandonaram a batalha, pegando os barcos menores e fugindo apressados. O protagonista, surpreso com a fuga repentina, comentou com ironia. Fugiram? Os navios deles são rápidos demais, não consigo alcançá-los. Ele suspirou, ajustando a capa enquanto observava o horizonte. Melhor ir logo até o desfiladeiro do trovão sepultado, pegar o que o ancião dragão terrestre precisa e depois entender o que diabos está acontecendo aqui. Enquanto isso, em algum lugar do mesmo continente, um portal se abria, rasgando o ar com uma energia densa e sombria. De dentro dele, Mina surgiu, com seu semblante pálido e expressão de gótica melancólica. Ela ergueu o braço e apontou para o horizonte. Senti a presença dele, murmurou, com um tom frio. Está naquela direção. Do portal, saíram criaturas repugnantes, formas tortas e cheias de verrugas, e um aviso apareceu, esquadrão de elite sob o comando do monstro celeste negro. O mais feio e arrogante do grupo cuspia impaciência. O Lorde está sendo cauteloso demais, não acha? Mandar o esquadrão de elite só para matar um mero humano nível 52. Mina, com o butico, aquela expressão besta que ela fazia, na mão, resmungou por baixo. Esses idiotas não fazem ideia do quão poderoso aquele garoto é. Antes que pudesse continuar, o capitão do esquadrão de elite,
O Léo aproximou-se e sussurrou no ouvido dela. A voz dele era baixa, extremamente profissional. Mina, a que distância estamos dele? Ela se afastou, consultou o mapa mental e respondeu segura. Se mantivermos a rota, conseguimos interceptá-lo antes que chegue ao desfiladeiro do trovão sepultado. Mina trocou o rosto sério por uma expressão sedutora e jogou o charme. Estou esperando boas notícias suas, o Léo. O capitão, todo bobo, não resistiu. Os olhos brilharam e ele respondeu com entusiasmo infantil. Sim. Sim. Enquanto isso, o protagonista voava em alta velocidade sobre a floresta em chamas, falando alto, curioso. No caminho todo não encontrei nenhum monstro. Será que os dragões já os exterminaram? De repente algo no ar o fez parar. Isso cheiro, uma súcubo. Mina apareceu, tentando a sedução de sempre. Ei, sumido, quanto tempo? O protagonista riu, cortante e sem paciência. Oh! Dessa vez você veio preparada para morrer? Mina curvou-se, ensaiando o traje de mensageira. O Lorde me mandou entregar uma mensagem ao General Lin. Ele te admira bastante. Se aceitar, pode se tornar o principal consolo da Rainha Súcubo. Ela deixou o sugerido no ar, o corpo e o olhar calibrados para provocar. Depois concluiu, com falsa doçura. As súcubos sob meu comando serão suas, incluindo eu, claro. O protagonista franziu o sobrolho e fez cara de nojo, direto. Sou humano. Só de ver vocês já me dá nojo. Mina empalideceu de raiva, os dentes cerrados. Você. Se não quer aceitar a honra, vai vir pela dor. Em pensamento ela riu, como imaginei. Melhor matá-lo eu mesma. As criaturas horrendas que saíram do portal cercaram Mina e disseram em coro, com vozes ásperas. Mina, por que ainda está conversando com ele? Um reles humano de nível 52. Vou esquartejá-lo agora e levá-lo para a ração dos cães demoníacos. Mina sorriu com malícia e chamou o Léo pelo apelido. Então conto com você, o lisinho. O Léo pegou a arma e gritou para o esquadrão. Matem-no. Mina sacou uma pedra negra, brilhante, uma pedra de selamento de invocação do abismo, e explicou, orgulhosa. Esta pedra foi criada especificamente para selar invocadores humanos. Ela lançou a pedra no chão e uma barreira imediata se formou, selando toda a região. Mina gargalhou confiante. Com essa barreira, qualquer invocação abaixo do nível divino ficará completamente inútil. Sem suas invocações, quero ver o que você vai fazer agora. O protagonista, calmo, olhou em volta e arqueou a sobrancelha. Outra dessas barreiras de selamento, murmurou, já ativando sua armadura óssea. Mas meu poder já não é mais o mesmo de antes. O protagonista distraído por um instante foi surpreendido por um golpe vindo do nada. Morra logo! Rugiu o Léo, avançando como uma besta ensandecida. O impacto foi brutal. A armadura óssea do protagonista resistiu por pouco. A força desse cara está no nível de um chefe do espaço inferior. Um leve sorriso de canto surgiu. Parece que o abismo está realmente empenhado em me matar desta vez. Com um gesto firme, o Prota ergueu a mão. Prisão de ossos. Do chão, colunas brancas e afiadas emergiram como lanças, cercando Léo e seu esquadrão, prendendo-os dentro de uma gaiola óssea. O Léo arregalou os olhos, surpreso. Habilidade de controle. Mas antes que pudesse sequer pensar em escapar, um enorme machado desceu do céu, cortando sua cabeça em um único golpe seco. Mesmo decapitado, o Léo ainda manteve a consciência por um instante, tempo suficiente para ver, com horror, a figura que o atacara. E isso é, balbuciou. O guerreiro esqueleto do Prota olhou para ele com os olhos vazios e frios. Esqueletos, completou Mina, em choque, a voz embargando. O exército de mortos-vivos se erguia em silêncio, obedecendo ao chamado do protagonista. Como isso é possível? Gaguejou Mina, incapaz de compreender. Como você consegue ignorar o poder da pedra de selamento dada pelo próprio Lorde Demônio? Ela estremeceu.
Não me diga que você já alcançou o posto de um verdadeiro Deus. E isso é impossível. O olhar dela tremia. Da primeira vez que o vi, ele era apenas um inseto, e agora, cresceu tanto assim em tão pouco tempo? Mina respirou fundo e pensou. Vou esperar 30 segundos, se em 30 segundos o Léo não matá-lo, eu fujo. O Léo, ainda vivo, grunhiu em desespero. As chamas protetoras envolveram seu corpo, repelindo os ataques dos guerreiros esqueletos e quebrando a prisão de ossos com uma explosão ardente. Ele gritou, furioso, enquanto avançava em meio ao fogo. Morra, inseto! As chamas se espalhavam, distorcendo o ar ao redor. O capítulo começa com o Léo atacando o Prota ferozmente. Vendo a espada de o Léo passar perto, o Prota pensa, de novo esse tipo de monstro com lança longa. Naquela época também encontrei um assim no espaço superior. A força dessas raças é considerável. Encarando o inimigo, o Prota reflete, logo à frente está o desfiladeiro do trovão sepultado. Ainda não sabemos o que há lá dentro, então é melhor guardar a técnica dos soldados fortes para emergências. Sem essa técnica, não consigo acabar com eles de uma vez. Pensando nisso, o Prota ativa sua habilidade explosão estelar de veneno e grita. Então vou ter que acabar com vocês lentamente. Uma bola de veneno começa a se condensar, espalhando gás tóxico por toda a área. O Léo, ao ser atingido, exclama. Droga, é veneno. O Prota invoca seu general morto-vivo, que ativa sua aura venenosa, fortalecendo os guerreiros esqueletos. Os guerreiros, agora reforçados, avançam contra os monstros do abismo. Do meio da névoa de veneno, vê-se vários cortes cruzando tudo à frente. Os guerreiros do esquadrão de Uléu são fatiados continuamente, enquanto o veneno os corrói. Mina, observando seus companheiros sendo massacrados, murmura. Como isso é possível? O esquadrão de elite do Lorde das Trevas Celestiais está completamente impotente diante do Lin Moyu. Enquanto isso, o Léo, debilitado pelo veneno, pensa, esse veneno, minha força está sendo drenada aos poucos. Se continuar assim, vou morrer com certeza. Irritado, com o veneno escorrendo por todos os orifícios, ele rosna. Não posso continuar desse jeito. Em meio à fumaça tóxica, o Léo começa a canalizar seu poder, que o envolve por completo, e grita. Invoque o Ancestral Celestial. O esquadrão de elite tenta escapar do gás venenoso, mas todos começam a emitir a mesma energia que o Léo. Essa energia se condensa acima deles, tomando forma. Logo, uma criatura monstruosa é invocada por o Léo e seu esquadrão. Mina, surpresa, comenta. Eu não esperava que o Léo fosse capaz de invocar a projeção de um monstro ancestral de nível Lorde. Agora faz sentido o Lorde das Trevas Celestiais ter enviado esse esquadrão para exterminar Lin Moyu. A projeção do monstro ancestral aponta sua arma para o Prota e ruge. Humano fedorento, prepare-se para morrer. O Prota fecha a cara e diz com desdém. De novo essa palhaçada. Mas, pelo que sinto dessa aura projetada, não é mais forte do que aquele anjo sagrado de antes. Sem outra opção, o Prota ativa sua runa primordial e declara. Se é assim, então também vou usar meu trunfo. O monstro ancestral começa a rir e declara que aquilo não vai adiantar, a projeção do ancestral reúne a vontade de todos nós. Sob a proteção do ancestral, você não pode me ferir nem um pouco. O Prota estende a mão e diz, é mesmo? Enquanto ativa sua habilidade Chama da Alma. Vê-se a projeção do ancestral atingida em cheio pela habilidade, em instantes ela começa a contorcer-se em agonia, a alma sendo consumida pelo fogo. Como estão interligados à projeção, os invocadores também são afetados. Eles passam a sofrer e a gritar, dói. Isso dói demais. O Prota, com um sorriso debochado, comenta, ué? Parece que essa projeção está ligada diretamente à alma de vocês. Invocando mais guerreiros esqueletos, ele ordena, nunca vi nada que me poupasse tanto trabalho assim. Meus soldados, aproveitem e acabem com eles. O Léo, furioso, berra, rápido. Retirem suas consciências da projeção ancestral. Usem as chamas protetoras.
Antes que termine de falar, um guerreiro esqueleto corta a cabeça de um dos seus soldados instantaneamente. O Léo, surpreso, exclama: "Isso é impossível! Por que seus esqueletos ficaram tão fortes de repente?" Mina, com o butico na mão, começa a se preparar para fugir e pensa em voz alta: "Parece que a derrota de Léo é inevitável. É melhor eu fugir." De repente algo chama a atenção de Mina e a deixa em pânico: essas auras. Vemos o Léo preparando algo enquanto murmura que não há outra saída, só lhe resta usar aquela técnica final. Mesmo que cause danos severos, é melhor que morrer. O Léo ergue a lança e ordena ao esquadrão: "Ofereçam suas vidas ao Lorde Ancestral." Sem hesitar, enfia a lança no próprio peito. Com olhar determinado, grita: "Em nome do meu título de Monstro Lorde, sacrifico meu sangue espiritual e convoco a descida do meu rei, o Lorde das Trevas Celestiais." O sangue e o poder do esquadrão de Uléu começam a condensar e a subir. Vê-se todo o poder e o sangue fundirem-se, tomando forma. Acima do esquadrão, um portal começa a se formar. Mina, assustada, diz: "Ele vai mesmo trazer uma projeção do Lorde das Trevas Celestiais até aqui. Dessa vez Lin Moyu está condenado." O Prota sente um poder esmagador e treme, murmurando: "A aura do Lorde." Preocupado, pensa que não pode permitir que desça até o espaço inferior, ou estará morto. Então o Prota pega o sangue espiritual do Deus dos Venenos. O Prota começa a pensar: se nem explodindo esse sangue funcionar, só restará usar o cadáver do Deus dos Venenos como a explosão de cadáveres. O Léo, rindo confiante, dispara: "Humano, você estará morto." Vê-se uma mão saindo de dentro do portal, com garras afiadas. Antes que ela apareça por completo, o sangue do Deus dos Venenos se aproxima do portal. Vemos uma grande explosão, e o veneno começa a se espalhar por todo o portal. A mão que havia saído dele começa a ser corroída, enquanto sons de dor ecoam. No meio do veneno surge uma enorme silhueta sendo lentamente consumida, gritando: "O que é isso?" Veneno! A criatura que havia saído do Prota começa a ser devorada pelo veneno. Observando a cena, o Prota comenta com ironia: "Parece que a posição do Lorde das Trevas Celestiais não é tão alta quanto a do Deus dos Venenos." O veneno começa a ser sugado de volta para dentro do portal, junto com o esquadrão de Uléu. Vemos o Léo desesperado, dizendo: "O que é essa coisa? Por que o Lorde das Trevas ainda não apareceu?" Enquanto seu corpo é corroído, ele murmura: "Como pode existir um veneno tão assustador? Meu corpo está se dissolvendo por completo." Ele estende a mão, implorando ajuda a Mina, que permanece parada, apenas observando todos morrerem. Mina, paralisada de medo ao ver o Léo agonizando, escuta seus últimos lamentos e sussurra: "A vinda do Lorde das Trevas Celestiais falhou? Mesmo o veneno do Lorde do Veneno Corrosivo não é tão forte assim. Afinal, que poder Lin Moyu dominou?" Sem pensar duas vezes, Mina ativa sua pedra de teleporte e diz: "Se eu demorar, algo ruim pode acontecer. Vamos fugir logo." Ela começa a desaparecer diante de Uléu, que está nos seus últimos suspiros. O portal de invocação então se despedaça, e logo é informado que o Prota matou o avatar do Lorde das Trevas Celestiais, recebendo 90 milhões de XP e uma estrela de guerra em sua insígnia militar. Aliviado, o Prota suspira e comenta: "Então era o Lorde das Trevas Celestiais que estava sendo invocado. Eu já matei um dos descendentes dele. Se ele tivesse realmente aparecido, provavelmente quem morreria seria eu." Enquanto isso, no mundo do abismo, vê-se o castelo do Lorde Celestial. O Lorde das Trevas, enfurecido, grita: "Essa droga de veneno está afetando até meu corpo verdadeiro." Chamas roxas se intensificam ao redor do castelo, e o Lorde das Trevas, tomado pela fúria, urra: "Protagonista! Eu juro que vou te matar." O veneno deixado pelo Prota começa a se espalhar por partes do abismo, fazendo criaturas agonizarem e morrerem. De volta ao Prota, ele sobrevoa a área quando é surpreendido por dezenas de notificações. "Você matou o monstro da lâmina do abismo, nível 78. Ganhou 4.360.000 de XP." Outra mensagem chega logo em seguida.
Você matou o monstro da lâmina do abismo, nível 78. Ganhou 4.360.000 de XP. Sem entender nada, o Prota apenas questiona, de onde diabos veio todo esse XP? O Prota, reconhecendo as criaturas que haviam sido eliminadas, conclui, parece que esse veneno se espalhou dentro do abismo. Enquanto isso, dentro do próprio mundo do abismo, há uma correria caótica. Diversas criaturas gritam apavoradas, corram! O que está acontecendo? De onde veio esse veneno? O Lorde das Trevas, furioso, começa a esbravejar, matou meu descendente, destruiu meu avatar, e agora ainda arrasou minha cidade real. Lin Moyu, é bom você nunca cruzar o meu caminho. Enquanto o caos reina no abismo, o Prota voa tranquilamente, recebendo uma enxurrada de mensagens. Você matou o monstro da lâmina do abismo, nível 70, 71 e 78. Ganhou 13.360.000 de XP. 10 horas depois, o Prota chega a um desfiladeiro. Observando o entorno, comenta, as asas de relâmpago dos mortos-vivos foram desativadas automaticamente, parece que voar aqui é proibido. O lugar é o desfiladeiro do trovão sepultado. O Prota caminha com cautela, quando de repente trovões amarelados começam a surgir ao redor. Ele continua avançando, apreensivo. De repente, uma enorme esfera de raios e relâmpagos aparece diante dele. Dentro dela, há um tigre colossal, com traços elétricos bem definidos. É informado que se trata da Fera Relâmpago, um monstro-chefe de nível 75. Atributos: Força, 300.000. Agilidade, 350.000. Espírito, 250.000. Constituição, 400.000. Habilidades: Absorção elétrica, passiva. Golpe relâmpago. Características: Imunidade ao elemento elétrico e capacidade de absorver relâmpagos para se fortalecer. Sem hesitar, o Prota invoca seu exército de esqueletos. A Fera Relâmpago encara e avança em alta velocidade, atacando com sua habilidade Golpe Relâmpago. O Prota reage de imediato, usando prisão óssea, enquanto comenta, tem uma agilidade bem alta, hein? A criatura é capturada, mas começa a forçar a saída. Antes que consiga se libertar, flechas e magias explosivas lançadas pelos magos esqueletos atingem seu corpo com precisão. Todos os ataques acertam em cheio. A Fera Relâmpago sente o impacto e cai desacordada. Instantes depois, raios começam a atingir seu corpo ferido, e ela abre os olhos totalmente recuperada. A criatura brilha intensamente, ativando novamente Golpe Relâmpago para se libertar da prisão óssea. Ela ruge com força, quebrando as correntes de osso que a prendiam. Uma enorme explosão ilumina toda a área. O Prota cobre o rosto com o braço por causa do clarão e grita, irritado, droga! Essa habilidade é uma explosão suicida. Vemos uma mega explosão. Novamente os guerreiros esqueletos, junto da armadura óssea, protegem o Prota. Instantes depois ele comenta ofegante: não esperava ter que reforçar a armadura óssea 3 vezes seguidas só para conter a explosão dele. Com esse poder, mesmo um cavaleiro de nível 70 teria grandes chances de morrer. É mostrado então o que restou da Fera Relâmpago, um monstro-chefe de nível 75, agora completamente carbonizado. O Prota observa o cenário e comenta: se todo o desfiladeiro de Firei estiver cheio de criaturas como essa viagem não vai ser nada fácil. Algum tempo depois, após caminhar bastante, ele se depara com outra bifurcação. Outra? Resmunga. De acordo com as instruções, devo seguir pela direita aqui. Ele analisa o mapa mentalmente. O desfiladeiro de Firei tem 9 bifurcações no total. Se eu errar uma delas, vou me perder no meio das montanhas, tenho que ter o máximo de cautela. Adentrando mais fundo, o Prota sente vestígios de energia residual no ar, relâmpagos cortam o céu entre as rochas. De repente, 2 novas feras relâmpago surgem diante dele. Uma delas é nível 76, e a outra nível 77. O Prota as encara com seriedade. São ainda mais fortes do que as do início.
É por causa da profundidade em que estou no desfiladeiro? Ele rende os dentes, irritado. E para piorar, agora são 2. Será que isso tem a ver com quantas bifurcações eu já passei? Se for isso mesmo, na última, vou ter que enfrentar 9 feras relâmpago de uma vez. Sem perder mais tempo, ele levanta o cajado e ordena: meus soldados, acabem com elas. Os esqueletos avançam, cercando as feras. Momentos depois, outras explosões devastam o local. O prota reforça sua defesa no último segundo e grita: droga, com um chefe a mais, o poder de explosão se acumulou. Mais tarde, vemos o prota com as roupas rasgadas, o corpo coberto de fuligem. Se continuar assim, meu exército de esqueletos pode acabar sendo aniquilado, diz ele, exausto, chegando à terceira bifurcação. Lá, 3 feras relâmpago o aguardam. Ele respira fundo e murmura: eu sabia, quanto mais avanço, mais feras aparecem. Em seguida, 3 explosões consecutivas sacodem o desfiladeiro. O prota, quase irreconhecível, comenta com ironia: a força dessas explosões acumuladas é visivelmente maior que antes. Se eu não tivesse armadura óssea, transferência de dano e conexão total, já teria morrido incontáveis vezes. Ele olha para o horizonte e se pergunta: será que alguém realmente consegue chegar até o núcleo do desfiladeiro de Firei? Depois de uma longa caminhada, o prota chega à 4ª bifurcação. Ele diz baixinho: mas eu não tenho como recuar agora. Enquanto isso, na cidade real do Lorde das Trevas Celestiais, onde antes só existia o fogo sombrio, agora tudo está completamente tomado pelo veneno do Deus do Veneno. O Lorde das Trevas, em agonia, com a pele sendo corroída, murmura com raiva e desespero: veneno, corrosivo. Você consegue remover esse veneno do meu corpo e da minha cidade? O Lorde do Veneno, corrosivo feio que dói, responde: Lorde das Trevas, então até você veio pedir minha ajuda? O Lorde das Trevas grita, sem enrolação: consegue sim ou não? O Lorde do Veneno tira uma pedra. Imbuindo seu poder nela, diz: deixe este Lorde tentar. Que tipo de veneno pode deixar nosso tão orgulhoso Lorde das Trevas Celestiais nesse estado miserável? De repente a pedra começa a reagir fortemente com o veneno. O Lorde do Veneno se espanta com o que vê. Notando algo poderoso, arregala os olhos e, saltando para trás, grita: droga! Isso é muito perigoso! Ele estende o braço, todo contaminado pelo veneno que o prota lançou. Sem hesitar, arranca o braço contaminado imediatamente. Enquanto começa a regenerar o membro, diz: esse veneno é assustador demais. É mais aterrorizante do que o meu próprio veneno. O Lorde das Trevas Celestial, suando para suportar o efeito corrosivo, fica assustado e pergunta: então? Conseguiram descobrir algo? O Lorde do Veneno, que antes estava apavorado, agora ri malignamente, sentiu uma leve presença de energia das leis dentro desse veneno. Se eu conseguir compreendê-la, meu poder pode alcançar outro nível. O Lorde das Trevas, em choque, retruca: você quer dizer que esse veneno contém o poder das leis? Pensando consigo, pergunta-se: mas aquele garoto não está nem no nível 60, como poderia dominar algo tão poderoso? O Lorde do Veneno, animado, fala: ele é fraco, sim, mas de fato há leis contidas nesse veneno. Lorde das Trevas, quando vai trazer esse garoto para o abismo? Ele com certeza tem algum tipo de tesouro parecido com isso. O Lorde das Trevas, irritado, responde: calma, se eu tiver a chance, vou trazê-lo, nem que me custe tudo. Enquanto pensa consigo mesmo: se fosse comigo, eu o mataria na hora. Enquanto isso, no palácio da Rainha das Súcubos, vemos a rainha questionando: você está me dizendo que o prota destruiu o avatar do Lorde das Trevas Celestiais? Mina responde: sim, minha rainha. Pensando, a rainha comenta: primeiro o avatar das chamas, agora o das trevas. Esse garoto já eliminou 2 avatares de senhores monstros. Mina, aliviada mas ainda apreensiva, diz: não precisa mais se preocupar com ele, minha rainha. Não vamos conseguir matá-lo. Mina pergunta, preocupada: mas minha rainha,
E quanto ao Lorde Supremo? A rainha ri maliciosamente. Fingir que está tentando já é o suficiente. Além disso, espalhe a notícia de que o Prota apareceu nos níveis inferiores do mundo. Sempre vai ter algum idiota tentando enfrentá-lo. Ela, perdida em devaneios sobre o Prota, pensa: alguém que nem assim consegue ser morto, não é mais nosso inimigo. Se insistirmos, seremos nós os próximos a morrer. Quem sabe do que ele gosta, talvez ainda dê para tentar reparar essa relação. Enquanto isso, vemos o nosso Prota totalmente despido na 9ª bifurcação, dizendo: finalmente cheguei à última bifurcação. Olhando sério, comenta: então essa é a última. Será que serei recebido por 9 feras relâmpago como antes ou, dessa vez, será o chefe final aqui? De repente algo chama a atenção do Prota. Ele olha para cima e vê uma estrela cadente caindo em sua direção, que choca contra o chão e causa uma grande explosão. Surge então a fera divina do relâmpago, chefe mundial de nível 80, força 800.000, agilidade 900.000, espírito 50.000 e constituição 1.000.000. Habilidades: absorção elétrica passiva, golpe relampejante e trovão dos 10 céus. Características: imune ao elemento elétrico, pode absorver relâmpagos para se fortalecer. O Prota, em choque, comenta: que atributos assustadores, então esse é o chefe mundial, a fera divina do relâmpago. Agora, levando a luta a sério, ele pega sua foice de Thanatos e diz: se eu conseguir matá-la e invocar sua alma, meu poder de combate vai atingir um novo nível. Nosso Prota determinado diz: depois de lutar várias vezes contra aquelas feras relâmpago, consegui entender seus hábitos de combate. A batalha precisa acabar rápido, não dá para prolongar. Caso contrário, elas vão absorver relâmpagos para se curar ou até usar o golpe trovejante para se autodestruir. Ele estende a mão sem hesitar e invoca seu exército de esqueletos. Indo para cima com tudo, Prota usa a habilidade do selo primordial e comenta: já que é para acabar rápido, então vou com tudo. Vou encerrar essa luta em 30 segundos. Todo o seu exército é bufado, ganhando muito poder de combate. Os magos esqueleto começam a conjurar a habilidade explosão elemental, e vemos várias magias acertando o rei das feras relâmpago. A fera solta um rugido estridente enquanto lança a habilidade fúria dos 10 trovões. Prota e todo o seu exército são atingidos pela habilidade, que cobre toda a área da caverna. Ataques elétricos acertam todos, mas um cristal à frente mitiga o dano. Prota solta urros de dor enquanto é atingido. Após a fumaça dissipar, vemos Prota no meio da habilidade da criatura, levantando-se de boa enquanto pensa: se não fosse pela minha resistência extremamente alta a relâmpagos e pela habilidade de ligação total da Legião dos Mortos-Vivos, eu provavelmente já teria sido derrotado com um único golpe. Usando uma habilidade, Prota pensa consigo mesmo: a habilidade Trovão 10 vezes mais forte sozinha já tem esse poder. Se também usar o golpe relâmpago, talvez eu não consiga resistir de jeito nenhum. Eu tenho que atacar primeiro. Ele avança usando a habilidade Prisão de Ossos e comenta: a diferença de nível é muito grande, minha prisão de ossos não pode contê-lo por muito tempo. Eu preciso usar minha carta secreta e acabar com isso rápido. A criatura é totalmente cercada e presa pelas correntes de ossos da habilidade do Prota. Ele tira o cadáver do deus do veneno, cravando sua foice de Thanatos no peito do corpo. Ele tira uma essência de sangue do deus do veneno e comenta: a essência de sangue do deus do veneno está em minha carta mais poderosa no momento. Explosão contra explosão, vamos descobrir quem é o mais forte. Prota lança a essência de sangue, que explode bem na cara da criatura. Ela é completamente envolvida pelo veneno e ruge de dor. Prota, mostrando seu tanquinho em dia, questiona: aquele golpe é capaz de matá-lo? A fera furiosa abre os olhos, encara Prota e ruge com relâmpagos começando a envolvê-la. Prota pergunta surpreso: ele não morreu? Irritado, ele fala: a essência de sangue que poderia explodir o clone de um rei demônio não conseguiu matar a besta divina Trovão de Luz. Vendo vários relâmpagos descendo sobre ela, Prota comenta: agora eu entendi, é por causa da sua característica especial. A besta divina Trovão de Luz começa a estender seus raios contra os relâmpagos que estão caindo. Prota, vendo isso, grita: não, 6.000.
Ele vai absorver o relâmpago para se curar. Preocupado, ele grita desesperado: detenham agora! Impedam esses relâmpagos! Todos os guerreiros esqueletos avançam e se colocam na frente dos relâmpagos que caíam. Os guerreiros esqueletos são atingidos, quase virando poeira, mas mesmo com seu exército sendo atingido, vemos Prota sorrindo e dizendo: sem esse relâmpago, vamos ver como você suporta as toxinas do deus do veneno. Prota ordena ao general morto-vivo que use sua habilidade de aura venenosa. Os guerreiros esqueletos são bufados com a aura de veneno e avançam contra a besta divina Trovão de Luz. A besta é cortada e contaminada pelo veneno pelos guerreiros esqueletos. Vemos dezenas de notificações dizendo que o veneno está sendo estacado. A besta divina Trovão de Luz começa a cambalear lentamente, desfalecendo enquanto mais mensagens indicam que o veneno está sendo estacado. Algum tempo depois, vemos a besta divina caindo perante o veneno e os ataques dos guerreiros esqueletos. Prota aponta e ordena: ataquem enquanto estiver fraca e acabem com isso. E não parem. Vemos a última visão da besta divina Trovão de Luz. Vendo vários guerreiros esqueletos se aproximando, antes de fechar os olhos, um deles a corta. Vemos a besta divina completamente derrotada à frente do Prota. A notificação aparece: você matou a besta divina Trovão de Luz, nível 80, e ganhou 80 milhões de XP. Ele ergue a foice de Thanatos e grita: que chefe poderoso! Levante-se novamente e me sirva. Uma energia maligna começa a sair da sua arma. Vemos a alma da besta divina sair do corpo dela, começando a se condensar sobre si mesma. Após a condensação, a notificação informa que a invocação da alma foi realizada com sucesso. Prota regala os olhos surpreso e comenta: não, alguma coisa não está certa. Esta não é a verdadeira besta divina Trovão de Luz. Vemos que o veneno do deus do veneno afetou a besta divina a ponto de modificar sua alma. A besta agora é a besta divina Trovão Venenosa, nível 80, com força, 800 mil, agilidade, 900 mil, espírito, 500 mil, constituição, 1 milhão. Ela possui as habilidades: absorção de relâmpagos, absorção de toxinas, passiva, golpe venenoso mortal, trovão 10 vezes e golpe relâmpago de luz. Suas características: resistente a relâmpago e veneno, capaz de absorver relâmpagos e toxinas para aumentar seu poder. Agora Prota ficou 10 vezes mais roubado, só ele solta a aura de veneno que vai bufar a besta divina Trovão Venenosa. O Prota, olhando impressionado para sua nova invocação, questiona: fera divina do Trovão Venenoso? Foi porque morreu envenenada pelo sangue essencial do deus dos venenos que acabou sofrendo essa mutação. Ele guarda sua invocação dentro da arma Thanatos. Satisfeito, dá uma risada e comenta: mas para mim isso é ótimo. Suas habilidades ficaram claramente ainda mais fortes. Agora ela será uma das minhas cartas da manga. Avançando pela caverna, o Prota comenta: só preciso atravessar esse túnel e chegar ao local combinado. Uma densa barreira de raios e relâmpagos tenta impedir sua passagem. Algum tempo depois, o Prota chega a uma espécie de altar e comenta: finalmente cheguei. Olhando em volta, continua: esse lugar tem até um círculo mágico. Assim que ele pisa no círculo, o símbolo se ativa, emanando um poder violeta. Cristais violeta, junto com relâmpagos, começam a sair do círculo e avançam em direção ao Prota, que, assustado, assume postura de batalha. Sem perder tempo, ele ativa sua habilidade Armadura Óssea, aumentando sua defesa. Os cristais, ao tocarem nele, fazem surgir mensagens no sistema. Defesa contra eletricidade aumentada em 1%. Limite de imunidade ao elemento elétrico aumentado em 1%. Surpreso, o Prota comenta: esses relâmpagos conseguiram atravessar a armadura óssea? Espera, eu não sofri nenhum dano. Mais e mais mensagens aparecem. Limite de imunidade ao elemento elétrico aumentado em 1%. O Prota, ainda surpreso, diz: isso é uma recompensa por concluir o desfiladeiro de Firei? Minha imunidade ao elemento elétrico chegou a 90%.
Enquanto ele fala, uma porta se abre bem no centro do círculo mágico. O prota se aproxima da pilha de cristais violeta e, observando de perto, nota uma esfera dourada bem no meio do monte. Ele comenta: Senhor Antares, o que você precisava era essa pérola, certo? Então ele tira o sangue de dragão que o rei dragão havia lhe dado. Assim que o sangue toca o cristal, começa a ser absorvido por ele. De repente, o cristal derrete, revelando a pérola lá dentro, brilhando e emanando um poder intenso. Pegando a pérola, o prota diz: Consegui! A pérola começa a brilhar cada vez mais, até alcançar uma cor incandescente. O prota se assusta ao sentir a presença do dragão bem atrás dele, dizendo: Seu pirralho, você conseguiu a pérola do dragão. Enquanto um poder começa a envolver o prota, o dragão continua. Então pode voltar agora. Ative o círculo de teleporte da pérola do dragão e você será levado diretamente de volta para os níveis superiores. O prota, com aquela cara de pau de sempre, fala: Ainda não. Tenho alguns assuntos para resolver aqui nos níveis inferiores. Assim que terminar, eu volto. Com um olhar de quem está tramando algo grande, ele ri e pensa consigo mesmo. Parece que essa pérola do dragão é muito importante para ele, caso contrário, não teria tanta pressa para me fazer voltar. Agora que vai tentar disfarçar o desespero, provavelmente vai me permitir continuar por aqui por enquanto. O dragão, rindo animado, responde: Tudo bem, faça do seu jeito. Depois que concluir essa provação, podemos conversar com calma e fazer uma troca de verdade. O prota, com aquela expressão de sacana, fala: Sem problema, assim que terminar aqui eu volto. De repente, um novo caminho se abre diante dele, deixando-o surpreso. Uma nova caverna secreta. Ele, que não é nem um pouco bobo, invoca seus guerreiros esqueletos e os coloca na frente. Enquanto isso, no mundo dos monstros do abismo, o cenário está tomado por veneno. Alguém grita: Quem está aí? Uma silhueta aparece e ordena friamente: Investiguem! Quero um relatório completo. Nos últimos dias, quem passou pelo desfiladeiro de Seil, nos níveis inferiores? Várias figuras se curvam diante dela, todas caladas, escutando seus comandos. O Lorde das Trevas, com o butico na mão, questiona: Desfiladeiro de Monei? Meu avatar foi destruído no desfiladeiro de Firei, será que foi o Lin Moyu? A rainha das súcubos finge que não é com ela, enquanto olhos sanguinários a encaram. Irritado, o bicho feio grita: O prota, mais uma vez! Transmitam minhas ordens! Não meçam esforços, quem matar o general Lin será recompensado com um tesouro das leis. O Lorde dos Venenos Corrosivo, curioso, pergunta: Tesouro das leis? O Lorde das Trevas o encara e retruca: Você não está interessado num tesouro das leis? Com a cara derretida, o corrosivo dá uma risadinha sem graça e responde: Tesouros das leis não são tão fáceis de conquistar assim. Este Lorde vai continuar estudando venenos. Deixem essas disputas e matanças para os outros. De volta à caverna, o prota continua avançando, absorvendo essência de elemento elétrico. O sistema notifica: Imunidade ao elemento elétrico aumentada permanentemente em 1%. Pegando uma essência na mão, ele comenta: Já atingi o limite de 90%. Agora posso usar essas essências para elevar minha imunidade ao máximo. No fundo dessa caverna, o que será que me espera? Ele segue descendo, e vemos as paredes cobertas de essências elétricas cravadas nelas. Algum tempo depois, o prota chega diante de um enorme castelo dourado, com relâmpagos saindo de todas as partes. É dito que aquele é o palácio do Deus do Trovão. O prota, surpreso, admira a cena e diz: É real. É mesmo o palácio do Deus do Trovão. Lembrando da espada que diziam ser a chave do palácio do Deus do Trovão, o prota comenta: Eu possuo a chave para abri-lo. Ele pega a espada, e o narrador completa: Essa é a espada do Deus do Trovão, a arma pessoal do próprio Deus dos Raios, e a chave que abre o palácio do Deus do Trovão.
A marca na espada começa a brilhar bem no centro da porta do palácio. O prota solta a espada, que começa a levitar sozinha até a fechadura. Instantes depois, ela se encaixa perfeitamente na marcação. Vemos a porta começar a se abrir. E é nessa hora que o capítulo acaba. Puta merda, justo na melhor parte. Pra piorar, esses autores desgraçados estão lançando um capítulo por semana, quebrando nossas pernas sem dó. O prota, apreensivo, fica atento observando a porta se abrir. Dentro do palácio do Deus do Trovão, ele vê outro caixão emanando uma energia absurda. Lembrando da luta entre o Deus dos Raios e a Fera Primordial, ele comenta: se bem me lembro, o Deus dos Raios foi morto pelo Rei das Feras Primordiais. Será que eles lutaram aqui? Virando praticamente um coveiro, o prota encontra outro corpo e diz: isso é o corpo do Deus dos Raios. Mesmo depois de tantos anos, não acredito que o corpo dele ainda esteja intacto. Ele nota uma marca na testa do corpo e comenta: então esse deve ser o lugar onde crescem as ervas de descarga. Ao retirar a erva da testa, o narrador completa: essa erva de descarga pode ser usada para despertar o Deus dos Raios. De repente, os raios ao redor começam a se intensificar. Vemos o prota recuando enquanto o poder se expande e aumenta cada vez mais. O corpo do Deus dos Raios começa a levitar, envolto por relâmpagos que o erguem como se tivessem vida própria. Os olhos dele se abrem lentamente, e o prota comenta, surpreso: será que o Deus dos Raios está despertando? Totalmente desperto, o Deus dos Raios estende a mão, igualzinho ao Thor chamando o martelo. Mas, dessa vez, da entrada do palácio do Deus do Trovão, surge um brilho intenso vindo em alta velocidade. Do meio desse clarão, a espada, a mesma chave do palácio, voa direto em direção ao Deus dos Raios. Num piscar de olhos, ele agarra a espada com força, a energia trovejando ao redor. O Deus dos Raios olha para o prota e diz com uma voz grave e nostálgica: nunca imaginei que, antes de morrer de vez, ainda veria, meu mais fiel companheiro, mais uma vez. Obrigado, jovenzinho da raça humana. O prota, em choque, pergunta: o que quer dizer com isso? Senhor, não despertou. O Deus, rindo, responde calmamente: isso é apenas um fragmento da minha alma, preso à erva de descarga. Minha verdadeira alma já foi destruída naquela grande batalha. Comentário meu, pessoal, eu quero ver um flashback dessa luta. Figuras poderosas morreram, e pior, quem foi que matou eles? Usando um poder que distorce o espaço, o Deus dos Raios começa a viajar por diversos lugares e épocas, enquanto comenta com um olhar distante. Pelo visto, os humanos evoluíram bem ao longo desses anos. Com um sorriso nostálgico e saudosista, ele pergunta: Antares ainda está vivo? O prota, já mais relaxado, responde: o ancião dragão terrestre ancestral está nos níveis superiores. O Deus, satisfeito, intensifica o poder que o envolve e diz: isso é ótimo. Com ele por perto, o mundo ainda tem esperança. Ele respira fundo e declara: então agora posso descansar em paz. Transformando seu corpo em pura energia, o Deus se despede do prota. É hora de partir, pequeno humano. Esforce-se para se tornar um transcendente. Apenas os transcendentes têm o direito de falar. A energia ao redor se concentra, e o corpo do Deus se transforma em uma espada luminosa. Mas antes de ir, deixe-me te dar um presente. A espada atravessa o corpo do prota, que arregala os olhos em choque. Várias notificações surgem diante dele. Limite de imunidade ao elemento elétrico aumentado em mais 1%. Limite de imunidade ao elemento elétrico aumentado em mais 1%. E assim por diante, até o sistema informar. Imunidade ao elemento elétrico atingiu o limite máximo. Imunidade permanente adquirida. O prota, surpreso, exclama: quer dizer que, a partir de agora, eu estou completamente imune a qualquer energia elétrica. Nenhum raio, nenhuma descarga elétrica do mundo poderá me ferir novamente. O narrador completa:
Ultrapassar o limite de imunidade, algo quase impossível, esse foi o presente do Deus dos Raios. O Prota então observa uma nova notificação. Obteve uma divindade intermediária. Ao absorver a divindade, pode se tornar um deus ou compreender seus poderes e tornar-se um ser divino. Logo abaixo, outra mensagem surge. Título obtido, Deus dos Raios. Ao fundir o título, pode tornar-se o novo Deus dos Raios. Com o corpo inteiro estático, envolto em relâmpagos, o Prota murmura impressionado. Assim como aconteceu com o Deus dos Venenos, eu herdei o legado do Deus dos Raios. Abrindo a mão, ele vê um cristal brilhando intensamente. Cristal da lei, raio, material de nível mítico que contém o poder das leis do elemento elétrico. Vários cristais aparecem diante dele, e o Prota grita empolgado. Leis! Esses cristais realmente contêm o poder das leis. Enquanto o palácio do Deus do Trovão começa a colapsar, a voz do Prota ecoa entre os trovões. Torne-se um transcendente, apenas assim terá o direito de falar. Estariam os deuses tramando algo entre si? O Prota olha para o alto, pensativo. Ainda não tenho força suficiente, mas talvez, um dia, o Sr. Antares me revele a verdade. Enquanto o palácio continua desmoronando, ele observa e grita. Droga! Este lugar vai desabar! Correndo entre pedras que caem em todas as direções, o Prota desvia com agilidade. Instantes depois, ele salta para fora do palácio, que desmorona completamente atrás dele. Do meio das ruínas, vemos o último vestígio de poder dos raios subir aos céus como uma lança de luz. Sob uma chuva intensa, o Prota ergue o olhar e murmura com pesar. Chuva da queda divina, então o desfiladeiro de Manley realmente escondia o corpo do Deus dos Raios. Enquanto isso, em outro lugar, o ancião Antares observa o céu e comenta com um tom melancólico. Raios, no fim, ele partiu mesmo assim. Suspirando, ele continua. Nunca imaginei que aquele fedelho teria tanto a espada do Deus dos Raios quanto a erva de descarga, mas tudo bem. Pelo menos agora, você pode descansar em paz. Na cidade de Shenxia, vemos uma grande comoção. De uma varanda, o Sr. Men segura a torre de Shenxia e grita. Como assim? Outro deus caiu. Em 1000 anos, essa chuva da queda divina nunca apareceu, e agora, 2 seguidas. Em outro canto do continente, a irmã do Prota fala ansiosa. Mestre, pode ver como está o meu irmãozinho? O mestre dela, com uma voz serena, responde. Você sabe que toda vez que faço esse tipo de cálculo, preciso de uma gota do seu sangue. Ela, sem hesitar, entrega. Uma gota não é nada. Por favor, mestre. A silhueta do velho sábio se move em meio à neblina. Fique tranquila, seu irmão está são e salvo. Ela, aliviada, sorri. Que alívio, obrigada, mestre. Voltando à caverna onde o Prota está, algo estranho acontece. Uma pedra começa a levitar diante dele. O que é aquilo? Uma pedra, ou uma runa? Ele grita, ativando suas asas. Ufa, ainda bem que a restrição de voo foi suspensa. O Prota dispara em alta velocidade em direção à luz. De repente, seus olhos se abrem em choque. Isso é uma runa primordial. Ele exclama, surpreso. A pedra começa a brilhar intensamente, reagindo com a runa que o Prota já possuía. Eu nunca imaginei que uma runa primordial desse tipo estivesse escondida aqui. Ele comenta, observando fascinado. A runa em sua mão começa a pulsar, respondendo à energia da nova runa. Em instantes, diversos símbolos antigos se expandem, flutuando ao redor dele. Um brilho dourado o envolve completamente, as runas se fundem, criando uma energia tão poderosa que o ar ao redor parece vibrar. Comentário meu. Galera, parece que temos mais um bufer apelão. Para o Prota enfrentar as criaturas que mataram esses deuses, ele vai precisar de habilidades ainda mais insanas. Mas eu tô com um mau pressentimento. Essas mortes sendo reveladas para o mundo mostram que os deuses talvez tenham selado seus próprios corpos para esconder algo, ou para intimidar as criaturas que os derrotaram. E se for o contrário?
Se o anúncio da morte deles for uma forma de abrir vagas para novos deuses. Bom, vamos ver no que isso vai dar. Abração, fiquem com Deus. E quem puder ajudar, siga o canal, ative as notificações e seja membro para assistir tudo antes de todo mundo.